Quantas vezes você já foi lá pro Monte Crista, Luiz? E queria saber o que que você conseguiu abordar lá, os mistérios daquele local. Se fica próximo de onde você tá ou de onde você morava, né? Queria que você falasse um pouquinho desse local pra gente e para os nossos espectadores conhecerem esse local, que é muito bonito. Vou até colocar na tela aqui, né? Ó. É um local muito bonito, dá pra ver a barraca ali de alguém acampando, né? Uma vigília lá. E a barraca, ela serve como uma referência também para ver o tamanho, né, da montanha, né? Quando a gente Só vê deixa, só a montanha, é, parece que não é tão grande, mas quando tem a barraca, dá para dar uma noção da pequenez do ser humano perante a natureza. exatamente. Fala, Luiz. Esse local, tá? Na verdade, quem estiver assistindo ao vídeo, a live, ou vai assistir depois e conhece ali os campos do Quiriri, que são os campos de altitude, já vou adiantar que esse daí não é o Monte Cristo, tá? Ele fica após o Monte Cristo. Esse daí parece que é a Pedra da Tartaruga. Mas é próximo. Esse é próximo, Ah, nos tá. campos do Quiriri, né? Esse é um platôzinho onde as pessoas acampam, né? E é nesse local que se teve avistamentos, nossa, sensacionais de OVNIs, né? Inclusive de naves, vou falar assim, naves mãe enormes, né? Então é uma região assim. O Monte Crista, por exemplo, ele é chamado de Monte Crista porque olhando aqui do solo, ele lembra uma crista de galo, né? Ele fica na região do município de Garuva. Para quem desce a 101 de Curitiba, que é 3776, entra na BR-101, chega em Garuva. Garuva é o primeiro município de Santa Catarina, quando se vem pela 101, né? Ele fica ali ao lado de Joinville. Então, esse trecho da 101 é o trecho que entre Garuva e Joinville. Ele fica próximo à balança ali. Tem inclusive um pilar de pedra indicando a entrada como Monte Cristo. Da BR-101 percorre-se uma estrada de terra batida em torno de 2 quilômetros até a famosa Ponte Pêncil. Tem um estacionamento, uma área particular, de propriedade particular. Tem essa Ponte Pêncil, que você atravessa o rio Quatro Barras ali, e inicia-se a trilha, né? São 9 quilômetros dali até o Monte Cristo. A metade disso é para você chegar até a base dele, e depois, quando de 3 quilômetros, você sobe até o topo, né? É, é uma trilha, vamos dizer assim, pesada, né? Ela possui uma escadaria de pedra. Acredita-se que foi construído. Alguns dizem que foi construído pelos escravos, pelos jesuítas, pelos índios, mas há estudos que ele tenha sido construído até antes disso, né? Pelos incas, né? Há esses indícios do caminho do Piabiru. Então, há pesquisas, há estudos que seja muito mais antigo esse caminho de pedra que tem ali. Então, ele tem algumas escadarias. Se você subir apenas com uma mochilinha simples de ataque e tiver com um bom preparo físico, você consegue subir ele em 4, 5 horas, né? Mas é um bate e volta. Que altura ele tem? Ele tem 890 metros, se não me falta. 845, 800. Vamos dividir, para facilitar os cálculos, 850 metros, né? Mas ele tem uma trilha assim pesada, entendeu? Mas no período de montanha, que a gente sempre fala, que é no período de inverno, né? Que aqui na região é a melhor época para subir as montanhas, porque no verão aqui tem muito animal peçonhento, muita jararaca, muito.
escorpião amarelo, né? Então, esse tipo de esporte se pratica no inverno, né? Então, para vocês terem uma ideia, é uma das trilhas talvez mais famosas aqui. Há um grande número de pessoas que sobem o Monte Cristo anualmente. Nos feriados, chega a ter mais de 1.000 pessoas lá em cima, né, em toda a região. Também tem como você fazer o percurso de 5 dias pelo Campo do Quiriri. Então você sobe o Monte Cristo, percorre os campos de altitude e desce em outro ponto. Então a caminhada de 5 dias. Então é um local assim para quem gosta de trekking, para quem pratica esse esporte e camping também. De agora até ali setembro, mais ou menos, é, é um ponto onde tem dezenas de pessoas que sobem lá, né? Mais além dessa primeira entrada, tem uma pousada Monte Cristo, né? Essa pousada ela tem vários cursos holísticos, cursos místicos. Ela também tem atividades no topo da montanha. Então tem uma trilha que sai da propriedade deles, que é uma trilha assim aparentemente mais leve do que essa trilha pública, né? E mais rápida também. E daí ali dentro eles têm vários rituais místicos que eles também fazem em cima da montanha, porque a montanha ela tem essa visão também holística, né? Então, além do pessoal que pratica o trekking, a escalada, o rapel, o camping, também tem esse lado místico da montanha, né? Que tem esses rituais místicos. E também é uma região conhecida pelo grande número de avistamento de OVNIs e fenômenos estranhos, né? Então, Além dos isso OVNIs, que tipo de fenômenos que as pessoas costumam ver lá? sim, luzes estranhas, tá? Luzes, feixes de luz, seres humanoides não humanos, tá? Quem presenciou diz que não são, tem formato humanoide, mas não são humanos. É, Tem alguns relatos também de animais estranhos que eles não conseguem. Parece um lobo, mas não é. Parece um urso, mas não é. Tem alguns relatos dessa natureza. Também temos alguns é, rel- ali relatos dos sons do fim do mundo, aqueles que apareceram em vários locais do mundo, Tipo aquelas trombeta? trombetas, né? Sim. Então, ocorreu ali no Monte Cristo, ocorreu em Joinville também. Então, esses são os principais relatos que aparecem ali, né? Interferência eletromagnética em bússolas também já se verificou ali em alguns pontos. Então, existe alterações no campo eletromagnético em vários pontos ali da montanha, né? Inclusive, na década de 80, um grupo de cientistas americanos ligado à Agência Espacial Americana, a NASA, vieram no local para medir essa interferência eletromagnética ali também. Então é um local assim bem interessante. No seu topo existem várias pedras ali distribuídas, inclusive uma no formato de um vigia, né? São pedras sobrepostas que você olhando representa ser um vigia. E algo interessante é que tem desse aqui escrito para não falar errado, nos equinócios de primavera e de outono, no momento que os raios tocam o cume dessas formações rochosas do Monte Cristo, acontece simultaneamente o surgimento do Sol no horizonte de Cusco, na antiga Nossa. capital dos Incas. Então, o fato dos raios solares tocarem no exato momento esses dois pontos
chama a atenção de que é grande a possibilidade de que tenha tido interferência inca aqui na região. Que coisa, Lá hein, em meu? cima também tem espelhos d'água, que eram antigos espelhos astronômicos. Então, tem um grupo de historiadores, né? Vou citar o Henrique Kuhn, ali de Joinville, que ele realiza uma pesquisa histórica séria ali na região. Ele identificou já essa relação, né, entre o Monte Crista e locais incas. Então ele defende a teoria inca de que tem essa relação entre os dois locais. Existem lendas também antigas, né, de antigos moradores, e também relatos lá de antigos, de descendentes incas, né, ali no Peru, por exemplo, que eles dizem que há túneis subterrâneos que ligariam as Américas de um ponto a outro, né? Então, há relatos antigos de que haveriam, inclusive, túneis aqui na região ligando vários pontos, tanto do Quiriri até a Serra do Mar. Esses túneis, alguns deles ali sobre o Monte Crista, já alguns exploradores e curiosos encontraram algumas entradas subterrâneas, mas até hoje não temos uma comprovação de que realmente existam esses túneis, né? Então é algo bem... Essa é a parte, vamos falar assim, a parte histórica, a Sim. parte onde as pessoas descrevem os fenômenos ali, né? Então, Essa Luiz, antes da gente só um minutinho, Marcelão. O Henrique Cuni, que está aqui no chat aqui conversando com a gente, ele me mandou algumas imagens aqui. Vou pedir a licença de vocês para mostrar algumas imagens que o Henrique mandou. Ele até mencionou aqui, eu agradeço o Henrique. Monte Crista fica na Serra do Quiriri. Quiriri, em idioma guarani, significa lugar sagrado, lugar santo, silêncio em relação aos Andes, a vala de Urubamba, que significa Vale do Silêncio, lugar sagrado. Vamos ver algumas imagens que o Henrique enviou pra gente aqui, pra gente ter uma noção. Se você quiser ir falando enquanto eu mostro aqui, Luiz, sim. Que local que é esse aqui que o Henrique mandou? Esses são trechos da escadaria no Alto Quiriri. Subindo para lá, né? Então, exatamente. Então você pode ver que tem... Opa, vou voltar aqui também. Então essa parte já é no Alto Quiriri, né? Após lá o Monte Crista. Uhum. Você vê que tem uma formação em pedra, né? Esse formato de caminho aí de pedra. Sim. E as pedras lembram muito, né, o Peru, né? Pois é, cara. Vídeo, né? Pois é. Essa é a escadaria que ela está na trilha ali de subida do Monte Crista. Então é uma das escadarias que ainda estão aí, que ainda existem, né? A gente percebe que a forma como elas foram colocadas, trabalhadas, então é formidável, né? Então aqui ele menciona também do buraco, esse buraco que você falou, né? Ele até mencionou aqui, deixa eu ver onde que tá, acho que tá no chat, cara. Os estudos sobre Monte Cristo, o caminho Peabiru e os mistérios da Terra Oca, né? No livro Terra Oca de Raymond Bernard. Exato. Vamos ver aqui essas imagens, ele mostra um dos buracos ali, né? Sim. Olha lá, dá pra ver o buraco. Então, sabe-se hoje que isso daí eram usados como espelhos astronômicos. Então a gente sabe hoje que os índios que aqui viviam, eles tinham conhecimento astronômico, né? Então eles tinham ali o espelho d'água para você poder refletir o céu. Então eles tinham conhecimento de astronomia. Então isso é formidável, a gente vê assim esse conhecimento deles. E Luiz, você acha que essa interação aí, esse conhecimento astronômico dos índios locais,
foi por influência dos incas? Existe Olha, esse estudo? olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que eu defendo a ideia de que os nossos índios, eles tinham muito mais conhecimento do que a gente acreditava, né? Então, a gente vê sinais aqui que demonstram que eles tinham conhecimento que se perdeu, né? Então, eu particularmente acredito que num passado muito mais distante, teve sim a interação do povo Inca aqui vamos falar assim, do Atlântico, né? É muito louco, né, cara? O que é isso aqui que ele mandou, ô Luiz? Você sabe identificar o que seria isso aqui? Aqui ele tem informações de pedra que estão lá em Cusco com a relação de informações Tá. aqui A no similaridade Alto entre elas, né? exatamente. Sim. Exato. É similar aquela pedra lá com a formação, né? Exato. Entendeu? O Henrique, ele diz essa... pra gente aqui que ele tem um relato de um homem que estava no Monte Cristo com roupas sociais, de sapato social, sem nenhuma sujeira, né? Acredito que era um homem do passado que passou um portal. Vai saber, né, Henrique? Vai saber. Esses lugares misteriosos todo aí. preto era um Men in Black. Se for de todo preto, era um Men in Black. É isso mesmo. Deixa eu só mostrar também. Fala, Luiz, desculpa. Existem essas histórias e lendas, né, e relatos de pessoas que surgiram ali na região e do nada, né? Então, é bem interessante isso. Não só que surgiram, mas também que desapareceram, né? Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta para você, aproveitando o gancho aí. Existe relato de pessoas que desapareceram, né? Inclusive uma que você fala numa pesquisa sua, de uma menina de 15 anos, né, nos anos 80, e que me lembrou muito o caso do escoteiro, né, do Marco Aurélio lá no Pico do Marins, né? O que você pode trazer para a gente aí de mais detalhes sobre esse caso? Que a montanha ali em si, é lógico que a gente tem que ter um raciocínio lógico, né? Existem partes aí do Monte Cristo, aí vamos citar Monte Cristo, onde existem fendas ali profundas, e os próprios guias, né, e também a polícia florestal, ela deixa bem claro, caiu ali velório fúnebre com caixão fechado, porque não tem como resgatar o corpo, né? Primeiro fato que a gente tem que levar, que a gente sempre leva em consideração nesses desaparecimentos, é o mais lógico, que a pessoa saiu da trilha e caiu num penhasco, numa vala e ficou ali. Então foi um acidente. Um acidente. Contudo, até hoje não se localizou a menina, né? Tipo assim, nós temos casos de pessoas que desapareceram ali e ninguém sabe para onde foi, né? Então, já houve casos aí de relatos de pessoas que surgiram ali também e não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Então, você leva assim, mas a pessoa estava bêbada. Não, ok. Mas uma pessoa que bebe, sobe uma trilha no meio do mato, com lama, com barro, e chega lá em cima, está em perfeito estado, entendeu? Não tem nem água corrente para você tomar banho, porque você tem que levar água contigo, sabe? Então, são detalhes que chamam a atenção. São eventos, vou falar assim, fantásticos que não têm respostas, né? Pessoas que desapareceram e que não deixaram vestígios. E Luiz, você tem assim detalhes do caso dessa menina? Ela estava a passeio, ela é moradora da região, assim, como que aconteceu a situação? Você tem esses? Nós não temos muito detalhes, né? Pra gente entender a dinâmica, né? Mas assim, ó, a menina, ela já faz tempo, a família dela morava próxima ali e ela saiu para andar e simplesmente desapareceu, né? Na época, o acesso para Vila de Joinville e tudo era difícil, então não era como hoje, né?
as pessoas foram atrás e não testemunhas falaram que ela estava andando e de repente sumiu. Então, lógico, daí surgem muitas teorias, histórias, né, que carecem de comprovação. Né? Só que a gente não conseguiu ainda ter assim detalhes que possam comprovar se realmente foi algo misterioso ou não. Né? Uma área muito extensa, né? Para conseguir fazer esse mapeamento aí atrás dela realmente é bem complicado.